vocês estão? Tudo bem? Eu sou o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que a gente grava aqui toda semana para vocês. Hoje, esse vídeo é sobre uma informação que tem muita gente que não entende, não sabe, realmente está desinformada, né? Que são os tipos de internações psiquiátricas que são previstas na legislação brasileira. Você sabe quais são? Você vai ficar sabendo agora. Os tipos de internação psiquiátricas que são previstas na legislação brasileira. E para deixar bem claro aqui para vocês, uma internação de dependente químico é uma internação psiquiátrica. Uma internação de um alcoólatra é uma internação psiquiátrica também, tá? Existem três modalidades de internação para a saúde mental ou para internações psiquiátricas, né? Existe a internação voluntária, a involuntária e a compulsória, tá? Então vamos detalhar uma por uma para vocês entenderem. A internação voluntária, ela ocorre quando a própria pessoa concorda com o tratamento, quando a própria pessoa quer o tratamento. E aí, na hora da internação, a própria pessoa, o próprio doente, assina o termo de consentimento daquela internação, tá? É, muitos casos Existem muitos casos assim, por vários motivos, né? Tem gente que vai se internar porque o pai e a mãe obriga, tem gente que vai se internar porque a esposa falou assim, se você não for internado eu te largo, não tem problema. Compulsoriamente ele foi e disse, não, eu vou me internar porque depois dentro do processo do tratamento, lá dentro da clínica, vai cair as fichas dele e ele vai entender que não foi porque a esposa mandou, porque o pai e a mãe mandaram, foi porque ele realmente precisava parar de usar álcool ou usar drogas, né? Eh, os processos que nós precisamos avaliar realmente é se a pessoa tem capacidade de consentir aquilo naquele momento. Eu consinto a minha internação voluntária. Por qual motivo? Não importa o motivo, tá? Se ele consentiu com a internação voluntária, ótimo, ele voluntariamente quer fazer o tratamento. Então tá, essa é a internação voluntária, tá? Seja lá qual for o motivo, dentro do tratamento, isso tudo vai ser avaliado, tá? Agora existe a involuntária, né? A internação involuntária acontece sem o consentimento do paciente, tá? E geralmente essa internação ela é solicitada por um familiar ou por um responsável pelaquela pessoa, quando a pessoa percebe a necessidade dessa internação. E quando é que se percebe a necessidade dessa internação? A necessidade dessa internação, ela é percebida quando o familiar, ou o responsável, ou a esposa, ou os pais percebe que a pessoa está perdendo totalmente o controle da vida e que inclusive está prejudicando a sociedade onde ele vive e também se auto-prejudicando. A pessoa não estuda mais, não trabalha mais, está em condição de rua, já quase foi preso ou já foi preso, já saiu, passou por perto da morte várias vezes. Então não tem jeito, tem que tirar daquele ambiente e colocar num lugar fechado para se fazer um tratamento. Mas a pessoa não quer ir, né? Então, involuntariamente é requerido para a clínica ou para o hospital psiquiátrico, onde a pessoa tem lá condições de ser internada, né? Que se faça aquela internação involuntária. E quem vai assinar essa internação foi a pessoa que pediu para ser internada, ou o pai, ou a mãe, ou a esposa, né, que que deve ir lá e assinar, né. É muito importante também entender que nesse caso de internação involuntária, a instituição que está internando,
ela deve fazer uma comunicação ao Ministério Público dentro de 72 horas, tá, que a pessoa foi internada. Por quê? Ela vai garantir a fiscalização e a proteção dos direitos da pessoa que foi internada, tá? Então a pessoa foi internada de uma forma involuntária, quem solicitou a internação é quem vai assinar e a clínica que internou tem que comunicar, tem 72 horas para comunicar ao Ministério Público. Tem a questão do resgate, por exemplo. A pessoa que não quer ser internada precisa ser resgatada. Quando a família consegue levar, que é muito difícil, mas também acontece, tudo bem. Mas quando a família não consegue levar, existem empresas terceirizadas, especializadas nesse resgate. Eles normalmente chegam, eles são realmente especializados. Eles fazem treinamentos de segurança pessoal para poder abordar, conversar e, se não conseguir, conter e levar, tá? É uma situação triste, uma situação indesejada, mas é necessário fazer isso porque na maioria das vezes se deixar a pessoa vai presa novamente ou então corre um risco muito grande de se matar ou de morrer, né? E existe a internação compulsória. O que é uma internação compulsória? Ela é determinada pela justiça. A internação compulsória, ela é determinada pela justiça por meio de uma decisão judicial. Sabem aquelas pessoas que têm muitos problemas de roubos, de furtos, de tráfico, de leis Maria da Penha, enfim, né? E aí o familiar, normalmente, ou alguma instituição de assistência social que está eventualmente ajudando essa pessoa, requer uma avaliação judicial. E aí o juiz determina que essa pessoa deve ser tratada e que deve ir internada. E aí ela tem que ir, porque se ela não for, provavelmente ela vai ser detida, né, no sistema prisional. Então, isso é a internação compulsória. A internação, ela deve sempre ocorrer com critérios clínicos, tá? Respeito à dignidade da pessoa e garantia desses direitos, tá? E ela deve ser sempre utilizada quando outros recursos de cuidado não são suficientes, né? A Organização da Saúde, existem alguns critérios, principalmente para dependência química e também para outras comorbidades psiquiátricas, que diz assim: toda pessoa que tem um sofrimento psíquico dentro dessa área, ele tem o direito de estar em tratamento, seja qual for o tratamento, tá? Então, as internações são necessárias. Por quê? Porque existem muitos problemas mentais hoje em dia, muitos mesmos. Em outro vídeo aí eu até citei que teve uma pesquisa da Forbes que chegou à conclusão de que hoje em dia a gente tem muito mais problemas de saúde mental do que problemas de câncer, principalmente aqui no Brasil, tá? E esses problemas de saúde mental incluem o álcool e as outras drogas, né? Então, é necessário se pensar com mais seriedade sobre isso, com muito mais seriedade. A rede de apoio, né, a RAPS, Rede de Apoio Psicossocial, que existe no nosso país, não está dando conta, tá? Não vou dizer que ela está colapsada, não tenho nem condições de dizer isso, mas que não está dando conta, não está, né? A gente percebe isso muito claramente, né? Os tratamentos estão muito medicalizados, baseados apenas em medicação, então tudo isso tem que ser muito repensado. E esses são os tipos de internação, voluntário, involuntário e compulsório, que garantem o início de uma possível recuperação de um paciente psiquiátrico
vírgula, alcoólico ou com outras utilizações de drogas ilícitas. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado, tá bom? E te vejo no próximo vídeo. Até mais.